Prontinho. Então, só me apresentando um pouquinho antes, não sei se você já viu o arquivo que eu coloquei lá. Então, a minha formação, na verdade, ela é na área da computação, né? E bem antes, na verdade, de entrar na graduação, eu já ensinava sobre matemática, sobre física, né? Desde os 13 anos de, de idade, na verdade, que eu trabalho com o ensino de matemática, né? E aí fui expandindo para outras áreas das ciências exatas, né? Como física e química, tá certo? E aí eu sou servidor também do IFRN, já desde 2010, sou assistente administrativo por lá, e desde o ano 2000, como eu coloquei aí, que eu trabalho com ensino, né? Ensino de diversas formas, né? Tanto com aulas particulares, como reforço, quanto também em preparatórios, né? Tanto particular quanto em cursos, né? Em empresas, em cursinhos, né? Para concursos, para vestibulares, né? Na época, e atualmente é Enem, né? Tá certo? E aí dou aula também, além dessas ciências exatas, de informática, né? Então, tem muitas pessoas com dúvidas aí sobre que fazem curso na área tecnológica, né? Que precisam revisar, né, o conteúdo de programação de computadores, por exemplo, de matemática também, tanto nível superior, aulas de cálculo, aulas de álgebra linear, tá certo? Então, tudo isso faz parte do meu trabalho já há bastante tempo, tá bom? E aí, na área de raciocínio lógico, eu posso dizer que tem essa pós-graduação aí de ensino de ciências exatas, né? Engenharia de software também toca um pouco sobre isso, a área da computação inteira, ela toca nesse tema, tá bom? De lógica, do início ao fim, tá certo? Então, só para falar um pouquinho sobre quem eu sou, sobre a minha formação, né? Um pouco além do que você já sabe lá do grupo de pesquisa, certo? Então, de forma inicial, o que é lógica? O que é lógica? Lógica, a palavra lógica vem da palavra logos, que significa raciocínio, certo? Pensamento, inteligência, razão, tudo isso são significados possíveis para a palavra lógica. E aí eu coloquei algumas frases, né, de pensadores antigos. Lógica é a ciência do raciocínio. Lógica é a ciência das leis do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente na pesquisa e na demonstração da verdade. A lógica é a ciência que dirige, por meio de leis, as operações de nossa razão, para que, ordenada, facilmente alcance a verdade. Então, a lógica é uma ciência que trabalha o pensamento, né? O pensamento correto, formal, com regras, e ele vai nos levar de um ponto de partida até uma conclusão, que eles chamam aí de a verdade, tá bom? Então, nós partimos de certos conhecimentos prévios e chegamos até a verdade, né, que seriam as conclusões lógicas possíveis em cada situação, tá bom? Então, a lógica, ela é essa ciência, né, do pensar, do pensamento, da razão. E esse slide e alguns próximos, vale pontuar que eles não caem no concurso, viu? É só para que vocês saibam, vocês compreendam melhor todo o conteúdo que será abordado, né? É interessante que vocês entendam o que de fato é lógica, como se subdivide, né? O que é lógica proposicional, essa lógica das proposições, que de fato é a parte da lógica que cai nos concursos, tá bom? Tudo isso é para facilitar a compreensão. E aqui, aproveitando que você está aqui, né, eu faço uma diferenciação entre o que é a lógica e o que é a ciência, na verdade. Bom, muitas pessoas, elas, durante a realização das provas, não só de lógica, mas em diversas áreas de conhecimento, da nutrição, por exemplo, você sabe que tem leis, regras, código de ética, tem muito o que é correto e o que é errado, né? E muitas pessoas, quando vão resolver questões de concurso, elas se concentram muitas vezes naquilo que elas já sabem sobre determinado assunto pela sua vivência. Então, elas querem conciliar as alternativas, as respostas,
com aquilo que ela vê no seu dia a dia, tá certo? Isso é um problema, em especial, para o raciocínio lógico, porque muitas questões se aproveitam dessa natureza das pessoas para confundi-las, colocam certas afirmações nas alternativas que vão contra o senso comum, contra aquilo que as pessoas conhecem, contra a vivência delas, contra o conhecimento de mundo delas. Então, isso é um alerta que eu faço desde já, vou fazer na próxima aula, até a terceira semana eu vou fazer esse alerta. Algumas pessoas ainda vão errar, tá certo? Porque é muito comum a pessoa querer responder as questões baseado no seu conhecimento de mundo, tá bom? Então, a lógica, ela trata do pensamento como ele deveria ser. Isso é diferente de tratar o pensamento como ele é, tratar as informações, o conhecimento como ele é. Pode falar. Valtécia, tudo bem? Val, né? Não, professor, perdão, é que eu estava ligando aqui agora, apertei sem querer. Tá certo, tudo bem. E o seu namorado vai participar também? Então, continuando, o pensamento humano como ele deveria ser. A ciência busca explicar as coisas de acordo com a experimentação. Então, vai do conhecimento das informações como elas são, como a realidade de fato apresenta, tá certo? E aí a lógica trata desse conhecimento como ele deveria ser, e não necessariamente como nós vemos as coisas no mundo real, tá bom? Na realidade. Deixa eu desligar aqui o microfone. Carla. Pronto, ela já desligou, né? Tudo bem, Carla? Carla e Valtessa já entraram. Tá certo? Então a lógica é um pouquinho diferente da ciência. Carla, seu microfone está desligado, viu? E não fui eu. Antes que eu desligasse, você desligou. Carla, não sei se você está falando, mas eu não estou ouvindo você, viu? Se é o caso. Só para avisar. Então, continuando. A lógica é um processo a priori. A ciência, ao contrário, ele é um processo a posteriori. Você primeiro vai buscar a experimentação para depois extrair informação daquilo, tá certo? E a lógica não precisa dessa observação da realidade, da experimentação, para tirar conclusões. Precisa de premissas, são informações iniciais, pontos de partida, aplica regras bem definidas, que nós vamos estudar, e a partir dessas premissas e essas regras, você produz uma conclusão, você chega num ponto final, em algo que você pode garantir a partir das regras e das premissas válidas, tá bom? Então, a lógica não depende dessa observação da realidade, e é por isso que é muito explorado nos concursos colocar certas informações que vão contra o senso comum. Por exemplo, tem uma questão da banca, da IBFC, nós vamos ver em alguma das aulas, que você, para responder essa questão, você vai ser obrigado a dizer o seguinte: há fake news nas eleições e não há intervenção, né? Não há influência nas eleições, tá certo? Isso vai contra o senso comum, seja a pessoa com uma visão política mais à esquerda ou mais à direita, porque na visão de todas as pessoas, funciona assim de fato, a pessoa que tem uma visão mais à esquerda entende que o outro lado, o outro grupo, é que pratica fake news e que causa uma influência, né? Causa uma alteração no resultado das eleições. Já a pessoa que tem uma visão mais à direita entende que são os grupos mais à esquerda que praticam fake news e que há uma
interação negativa, né? Há uma influência disso nas eleições. Então, seja lá qual for o grupo, qualquer pessoa entende que, havendo notícias falsas, havendo mentiras sendo divulgadas nas eleições, isso interfere no resultado, há uma interferência no resultado, não importa qual seja o grupo. Isso é um senso comum para todos. E aí a pessoa, nas alternativas, é obrigada a negar isso, a dizer que não, que há, de fato, fake news nas eleições, mas não há interferência no resultado das eleições com essas fake news. Entendeu? Há uma outra questão em que diz assim: o Brasil não teve uma mulher na presidência até o ano de 2018. Pergunta se isso é uma proposição lógica. Então, a pessoa, sabendo que, na verdade, isso é falso, que em 2010 nós tivemos Dilma Rousseff como a primeira presidente ou presidenta do Brasil, ela vai querer afirmar que isso não é uma proposição lógica, porque ela está tentando conciliar com a realidade dos fatos, com aquilo que ela já sabe, com a verdade dela, da vivência dela, tá bom? O conhecimento do mundo dela. Então, isso é perigoso nas questões. Claro que há situações em que você vai realmente considerar essa realidade dos fatos na hora de responder, mas cuidado com isso, eu afirmo agora e vou afirmar muitas vezes nas próximas aulas, tá bom? Isso pega muitas pessoas. Então, esse slide aqui é só para fazer esse alerta, tá bom? Então, as verdades lógicas são obtidas sem a observação da realidade. A ciência, por exemplo, precisa dessa observação da realidade para extrair verdades, né, disso aí. As conclusões lógicas são feitas a partir do raciocínio somente, e não da experimentação. Então, há uma diferença entre a lógica, que é o conhecimento formal, né, esse pensamento formal sobre as coisas como elas deveriam ser, seguindo essas regras desse pensamento formal. Isso é diferente de seguir outros caminhos para encontrar verdades, como, por exemplo, a ciência, tá bom? Quer dizer que lógica e ciência são coisas opostas? Não, também cuidado, não vai falar que o professor disse isso, né? Tá bom? Então, nós sabemos que a lógica não depende da observação para tomar suas conclusões, mas a ciência, sim, quem é pesquisador sabe que a ciência tem a lógica, usando conscientemente ou inconscientemente, ele sabe que a lógica está ali presente nas suas conclusões, né, no seu trabalho. Então, a partir dos experimentos, os experimentos vão entrar como premissas, como parte das premissas, além daquele conhecimento já prévio estabelecido por outros artigos, né, por outros pesquisadores, tá bom? Mas a lógica se faz presente como um auxiliar importante na vida de todo pesquisador. Lindo. A parte aqui também não cai nos concursos, certo? É só para vocês compreenderem melhor o que é essa lógica proposicional, que de fato é o que nós vamos estudar. Então, o que seria um sistema formal na lógica? Um sistema formal, ele é um conjunto de duas coisas. Uma forma de representar as afirmações, as verdades que eu vou trabalhar, e regras para eu processar essas verdades, essas informações e produzir outras informações, tá bom? Então, esse conjunto, uma notação ou uma forma de representar, uma forma padronizada de representar as coisas, somado a regras para eu trabalhar em cima dessas informações e chegar a outras informações, isso é o que eu chamo de sistema formal, tá bom? E aí, eu coloquei também explicando, né, que linguagem, sistema formal é uma linguagem para representar teorias. O que seria uma teoria? Uma teoria é um conjunto de afirmações sobre um determinado contexto, sobre um universo particular. Então, eu tenho como um exemplo aqui uma teoria que aparece em muitos livros e apostilas, muito material sobre lógica, de modo geral, não só sobre a lógica proposicional, que é essa teoria sobre Platão e Sócrates, né?
É uma teoria por quê? Porque é um conjunto de proposições, de afirmações lógicas baseadas em um mesmo contexto. Uma relação aí entre Platão e Sócrates. Se um está disposto a visitar o outro. Então, eu tenho três afirmações. Se Platão estiver disposto a visitar Sócrates, então Sócrates está disposto a visitar Platão. Se Sócrates estiver disposto a visitar Platão, então Platão não está disposto a visitar Sócrates. Isso já é uma outra afirmação lógica. Nós vamos ver que ela é composta, vamos ver depois o que é simples e composto nesse contexto, tá bom? E, por fim, eu tenho, se Sócrates não estiver disposto a visitar Platão, então Platão está disposto a visitar Sócrates. Então, eu tenho uma teoria porque é um conjunto de afirmações lógicas sobre o mesmo contexto, tá bom? Sobre um universo particular. Então, lembrando, sistema formal é uma forma de representar essas teorias, né, de representar essas afirmações lógicas, podendo ser assim de forma textual, como nós vemos aí, ou usando uma notação matemática específica, como nós também vamos ver um pouquinho sobre isso. E além dessa forma de representar as afirmações, representar as informações, eu tenho também uma forma de trabalhar nessas afirmações conjuntamente para produzir outras afirmações válidas, outras proposições válidas, uma conclusão válida, tá certo? Então, isso aqui seria um sistema formal e uma teoria. E o que é essa lógica proposicional, que é justamente o ramo da lógica que cai nos concursos? O que é essa lógica proposicional? Eu coloquei aqui no próximo slide para vocês. Repetir o que é um sistema formal, o que é uma teoria. Só o finalzinho ali que eu troquei, viu? A lógica proposicional é o quê? É um dentre muitos sistemas formais dentro da lógica, tá bom? Que eu utilizo para representar teorias simples e trabalhar com essas teorias, tá certo? Então, existem coisas mais complexas, né? Por exemplo, quando eu troco uma proposição por uma variável, isso não é visto num concurso. Não cai nesse ramo da lógica proposicional que vocês precisam para trabalhar no concurso. Tá bom? Então, ela trabalha com teorias simples. As teorias que não são simples, elas envolvem quantificadores lógicos, variáveis lógicas, e não é isso que nós trabalhamos. Tá bom? Então, ela tem afirmações simples, diretas, que eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso a cada uma dessas afirmações. Elas podem ser simples, com uma única tese, uma única afirmação, ou podem ser compostas. Nós vamos ver que as compostas são conectadas pelo que nós chamamos de conectivos lógicos. Vamos ver tudo isso em mais detalhes mais à frente, tá bom? Não se preocupe, é só para vocês entenderem o que é a lógica proposicional, para vocês não confundirem a lógica proposicional com toda a lógica. Ela é uma dos diversos sistemas formais que nós podemos encontrar dentro da lógica, tá bom? Até aqui não cai no concurso, viu, gente? Só lembrando para vocês, é só para contextualizar, para facilitar a compreensão de vocês sobre algumas coisas mais adiante, beleza? Vocês podem parar a qualquer momento, podem perguntar, podem tirar suas dúvidas. Nós vamos ter momentos de teoria curta e momentos longos de resolução de questões aqui, tá bom? Então, a qualquer momento vocês podem parar e perguntar, perguntem mesmo. Val e Carla estão com a mão levantada. Tem alguma coisa para falar? E tem essa Não, dúvida aí? professor, tranquilo. Deixa eu tirar essa mão daqui, que essa mão está só Tranquilo, então. atrapalhando. Então, vou tirar, pode deixar que eu tiro aqui. E Tá. Carla foi sem querer também ou tem algo para falar? Se quiser também pode escrever, viu? Que eu também estou vendo aqui também estou vendo o chat. Tá bom? Então, seguindo, que é uma proposição lógica. O que seria isso?
Isso é importante vocês saberem, é um dos objetivos da aula de hoje, é você saber o que é uma proposição lógica, o que não é uma proposição lógica, saber contar uma proposição, quantas proposições lógicas existem numa determinada frase, tá bom? É importante fazer essa diferenciação hoje. E ainda hoje nós vamos estudar mais adiante sobre proposições categóricas. Eu não coloquei o slide ainda para vocês, vou colocar lá no grupo, mas nós vamos ter um intervalo, tá certo? Volta das 15h30 por aí, e a gente volta para fechar essa parte de proposições categóricas, tá bom? Não sei quantas viram, mas no slide que eu coloquei, diz lá aula 2, porque na verdade aula 1 é simplesmente um conjunto de dicas que eu costumo apresentar para as pessoas estudarem, se prepararem para matemática. Estudarem matemática de um modo geral, não só para concursos, tá bom? Então, basicamente, a pessoa saber fazer um diagnóstico da sua própria situação, né, em relação à matemática, saber onde ela quer chegar, né, no caso vocês querem chegar naquele edital do concurso, querem se preparar para aquele conteúdo apresentado no edital, né. E aí eu coloquei algumas dicas, né. Uma dica que eu dou sempre para todas as pessoas é você praticar bastante. Ciências exatas, de modo geral, você precisa praticar muito para fixar o conteúdo, né. Existem outras em que você precisa ler muito textos do mesmo assunto, mas com versões distintas, de autores distintos, e aí você vai refletindo sobre um, sobre o outro, e vai construindo conhecimento. Ciências exatas, de modo geral, é interessante que você pratique bastante o que você está aprendendo, que é para fixar o conteúdo, tá bom? Em resumo, é isso. Então, hoje nós temos o que seria, nos meus slides, né, a aula 2 e a aula 3. Né? A aula 2 é essa parte inicial, e a aula 3 é sobre proposições categóricas, tá bom? Então, o que é uma proposição lógica? É uma sentença declarativa, é uma afirmação, é uma declaração sobre alguma coisa, sobre alguém, tá certo? A qual eu posso atribuir um valor que pode ser verdadeiro ou falso, tá bom? Então, desse ponto, já é importante destacar para vocês não confundirem o valor de uma proposição lógica com o ser ou não ser uma proposição lógica, com a definição de proposição lógica. Vamos chegar nas questões e muitas pessoas erram, né? Elas entendem, elas confundem, acham que se algo é falso, então não é uma proposição lógica. Mas não é essa a definição. É uma afirmação completa em sentido, certo? É uma afirmação sobre alguma coisa, ela está completa em sentido, tem um verbo, certo? Declarativo. Esse verbo, ele tem o seu sentido completo, às vezes tem um verbo que é transitivo, exige algum objeto, ou exige algum tipo de complemento, né? E aí, se você não tem essa complementação, a frase fica incompleta. Por exemplo, Patrick é professor. Isso é uma proposição lógica. Mas se eu tirar o Professor, com professor, licença. Aí, no pode caso, falar. se for verdadeiro e verdadeiro, mesmo assim continua sendo a sentença declarativa? Você está confundindo justamente isso. É. O valor lógico da proposição com a definição de proposição. Você está fazendo justamente o que eu acabei de falar, entendeu? Ai, Deus. Então, uma coisa é ela ser ou não ser uma proposição lógica. Isso não se refere a ela ser verdadeira ou falsa, tá Ok, bom? Separem essas ideias desde já, tá. beleza? Vanessa entrou. Vanessa, minha amiga do curso de nutrição. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Então, continuando, nós temos aqui alguns exemplos de proposições lógicas. Não se preocupe que temos mais slides, temos questões sobre isso. Tá bom, Vanessa, tudo em paz, né? Tá certo. Seja bem-vinda, viu? Então, vamos lá. Isso aqui são exemplos de proposições lógicas. Tudo isso aqui são proposições lógicas. Está chovendo. Isso é uma afirmação toda completa, em sentido.
Tá bom? Está chovendo, isso é uma proposição lógica. Eu posso atribuir a ela um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Não importa nesse momento se é verdadeiro ou falso, porque eu estou trabalhando com a definição do que é uma proposição lógica. Eu estou tentando identificar se algo é uma proposição lógica ou não é. Então, nesse ponto, não se concentre muito se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, 2 é maior que 3. Essa afirmação, ela é sim uma proposição lógica. Eu sei que 2 não é maior que 3, eu sei que isso é falso, mas não é isso que define se é ou não uma proposição lógica. A definição está aqui. É uma sentença declarativa, é uma afirmação sobre alguma coisa, e essa afirmação ela está completa em sentido, a ponto de eu poder atribuir-lhe um valor que pode ser verdadeiro ou falso? Se sim, então é uma proposição lógica, tá bom? Nós vamos ver também alguns casos em que nós não temos uma proposição lógica. Mas nesse slide, todas são, sim, proposições lógicas. 2 é maior que 3. Eu sei que isso é falso, mas não deixa de ser proposição lógica, de ser uma afirmação lógica por causa disso. É falso, beleza. Mas o que define é se é uma afirmação e se eu posso atribuir-lhe um valor verdadeiro ou falso. Inclusive, se você observar, né, ela não pode ser verdadeira ou falsa. Se você está dizendo que é falsa, então automaticamente ela é uma proposição lógica. Porque quando não é uma proposição lógica, nem isso você pode dizer, nem isso você pode discutir se é verdadeiro ou falso. Nós vamos ver alguns exemplos e você vai ver que não faz sentido atribuir um valor verdadeiro ou falso para algo que não é uma proposição lógica, tá bom? Então, se você consegue identificar na sua mente que é falso, isso já é um indicativo de que é uma proposição lógica, sim. Beleza? Então, 2 é maior que 3 é, sim, uma proposição lógica. 3 é menor que 4, eu sei que isso é verdadeiro e é uma proposição lógica, tá bom? Então, não confunda o valor lógico da proposição com a definição do que é uma proposição lógica, beleza? 7 é um número primo. Algumas pessoas, nesse ponto, até questionam se isso é falso, né? Isso é verdadeiro, viu? 7 é realmente um número primo, tá bom? Já revisando, nós vamos ver no futuro, lá no finzinho, um pouco sobre conjuntos, né? Sobre frações. Então, os números primos são aqueles números que dividem por um e por ele mesmo. Ou seja, só tem dois divisores. O 7 é um desses números que só divide por um e por ele mesmo. O 7 não divide por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 2, por 6. Ele só divide por um e por ele mesmo. Então, ele é sim um número primo. E mesmo que não fosse, essa afirmação aí é uma proposição lógica, tá bom? Mesmo que fosse falsa, isso é uma proposição lógica. Porque o que define uma proposição lógica não é ser verdadeiro ou falso. É o contrário. É se ela é uma afirmação lógica completa em sentido, a ponto de eu poder, de fato, atribuir um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Tá bom? E aqui, no caso, eu tenho proposições compostas, já lembrando para vocês. Nesse exemplo, eu tenho proposições simples, por quê? Eu vou marcar para vocês. Tem um verbo, né? Verbo, verbo, tá certo? Está chovendo, uma locução, né? Então, toda proposição lógica, ela possui o seu respectivo verbo declarativo. Isso também é uma forma de você identificar se é uma proposição lógica ou não. E nós temos proposições que são simples, elas possuem um único verbo, elas defendem uma única ideia, fazem uma única afirmação sobre algo, e nós temos proposições compostas. As proposições compostas, elas utilizam o seguinte, o que nós chamamos de conectivos
lógicos, que nós vamos estudar, não se preocupem com isso, vamos ver quais são os conectivos lógicos. Então, esses conectivos lógicos, eles unem, eles conectam duas proposições lógicas simples, beleza? Então, o que acontece? Está chovendo, eu já usei anteriormente. Eu sei que é uma proposição simples, é uma afirmação única, certo? Está fazendo uma única afirmação sobre alguma coisa, né? Está chovendo. Isso aqui é uma proposição simples, beleza? 2 é maior que 3, eu já coloquei no slide anterior, isso também é uma proposição simples, tá certo? Então, a união dessas duas proposições simples, utilizando esse conectivo lógico e, forma uma proposição composta, tá certo? Então, é só para vocês começarem a identificar, nós vamos ver em detalhes cada um deles, né, cada um dos conectivos lógicos, e também o modificador lógico, que é o não, a negação. Vamos aprender a fazer negação também de proposições lógicas. Ok? Vou voltar para o slide aqui. Então, aqui eu tenho ó, a mesma afirmação, inclusive, que está anteriormente. Isso é uma proposição lógica. Isso tudo aqui, ó, 2 é maior que 3 é uma proposição lógica. O ou é um conectivo lógico. 3 é maior que 4 é uma outra proposição lógica. Tá bom? Não se preocupe com os números que estão aparecendo aí. Simplesmente entenda que é uma afirmação sobre alguma coisa. Tá certo? Observe que eu tenho um verbo aqui, ó. Tem esse verbo, isso é uma proposição lógica. Conectivo, aqui é uma outra proposição lógica. Beleza? Então, só para nós começarmos a entender também que essas proposições podem ser simples e podem ser compostas. Então, vou descrever para vocês nesse slide que eu tenho, adiantando para vocês, que eu tenho o conectivo e, o conectivo ou, tenho o conectivo se, que na verdade ele utiliza duas palavras, mas é um conectivo só, que é o se, então, certo? Tenho se, somente se. E cada um deles também possui um símbolo. Lembra que eu falei que a lógica proposicional, ela possui um conjunto de formas de representar a informação, uma notação própria, tanto assim como nós estamos vendo até agora de forma textual, quanto de forma a utilizar símbolos matemáticos próprios para isso. Então, nós também vamos começar a observar esses símbolos, certo? Nós vamos ver em detalhes cada um deles, não se preocupem, mas o símbolo do E parece um acento circunflexo, e o OU é o contrário, parece um Vzinho. O símbolo do Si é simplesmente uma seta, e o Si, somente Si, é uma seta dupla. Nós vamos ver em mais detalhes mais adiante, não se preocupem. Bom? É que eu tenho exemplos do que não é uma proposição lógica. Uma sentença interrogativa, uma pergunta, é uma proposição lógica? Não é uma proposição lógica. Tem que ser uma afirmação, uma declaração, tá bom? Se está perguntando, não cabe eu avaliar se isso é verdadeiro ou falso. Mesmo que a pergunta esteja completamente com o seu sentido, né? O seu verbo, tudo certinho. Não cabe perguntar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Isso não é uma proposição lógica. Sentenças exclamativas. Se você vê uma exclamação no final da frase, isso também não é uma proposição lógica, certo?
sentenças imperativas, com ou sem exclamação, tá bom? Se tem exclamação, a gente sabe que está ali naquele grupo de sentenças exclamativas também. Uma ordem não é uma proposição lógica, tá bom? Sentenças imperativas, ordens, não são proposições lógicas. E sentenças vagas ou subjetivas, né? Vagas porque elas não têm um sentido completo. Lembra que eu falei? Patrick é professor. Se eu remover a palavra professor, fica Patrick é. Certo? Patrick é o quê? Percebe que isso não tem um sentido completo? Então, é uma afirmação incompleta. Não estou afirmando nada com isso. Patrick é. Beleza, mas é o quê? Tem tanto a se dizer e, consequentemente, eu não posso avaliar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Beleza? Então, quando algo não tem o seu sentido completo, também não pode ser uma proposição lógica. Para ser uma proposição lógica, não importa se ela é verdadeira ou falsa, mas ela precisa ser uma afirmação. Essa afirmação precisa ser completa em sentido suficiente para que eu possa atribuir-lhe um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Não importando qual seja o valor nesse momento, né? Que eu estou trabalhando apenas com a definição, querendo saber se algo é proposição lógica ou não. Beleza? Dúvidas nesse ponto? Dúvidas aqui nesse ponto? Do que é ou que não é uma proposição lógica? Não. Se tiver dúvida, pode perguntar. Val já viu essa aula, né? Carla também. Vanessa chegou um pouquinho depois. Camila também, se quiserem perguntar, podem perguntar, viu? Então, aqui eu tenho exemplos, né? Maria é uma excelente aluna. Você precisa ter existe uma forma, né, de avaliar isso aí. Isso é algo subjetivo, né, de quem está afirmando. Eu acho que Maria vai passar na EBSER em 2023. Então, isso também é algo subjetivo, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. Isso é uma afirmação que é a opinião da pessoa que está fazendo a afirmação, tá bom? E os princípios da lógica proposicional, esses princípios eles nos ajudam também a entender se algo é uma proposição ou não. Nós vamos ver questões tanto que tratam desses princípios, o que significa cada um deles, mas também é importante vocês saberem deles para você saber definir se uma afirmação, se uma frase, se algo é uma proposição lógica ou não é. Por quê? O primeiro princípio diz o seguinte, o princípio do terceiro excluído. Ele me diz que uma proposição lógica, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não há uma terceira possibilidade, tá bom? Se algo é uma proposição lógica, então só pode ser verdadeiro ou falso. Não existe um verdadeiro e falso ao mesmo tempo, um meio verdadeiro, um meio falso. Não existe uma outra possibilidade além de verdadeiro ou falso. Por isso que o terceiro é excluído. A terceira opção, uma terceira possibilidade está excluída, está fora de cogitação. Tá certo? E o princípio da não contradição também se relaciona com esse, que diz o seguinte, que elas não podem ser proposições verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Então, além de não haver uma terceira possibilidade lógica, elas não podem ser simultâneas. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. As duas coisas ao mesmo tempo também não podem. Tá bom? Então, terceiro excluído só pode ser verdadeiro ou falso. Só tem essas duas possibilidades. Uma terceira possibilidade lógica está fora de cogitação. Não contradição significa que elas são verdadeiras ou falsas, uma coisa de cada vez. Não podem ser simultaneamente, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então percebam que esse princípio ele complementa também a ideia do princípio anterior, certo?
Só há duas possibilidades, essas possibilidades não podem ser simultâneas. Não podem ocorrer de igual modo, né? De forma simultânea numa proposição. E o princípio da identidade parece algo óbvio, mas ele diz que tudo é idêntico a si mesmo. Essa ideia ela é muito útil, certo? Para garantir também que algo verdadeiro seja sempre verdadeiro e que algo falso seja sempre falso, mas também me ajuda a sair igualando coisas que são equivalentes, tá bom? Quando eu falo A é igual a B e eu falo que B é igual a C, então eu posso fazer igualando as coisas como eu quiser, até o ponto de eu dizer, por exemplo, que A, no fim das contas, também é igual a C. Tá bom? Esse princípio me ajuda a chegar a essas conclusões. Eu posso dizer, quando eu digo que A é igual a B, eu também posso dizer que B é igual a A, do mesmo modo. Tudo isso são desdobramentos possíveis do princípio da identidade, tá certo? Eu posso também dizer que A é igual a A, que 5 é igual a 5, que 25 é igual a 25, tá bom? Que 8 é elevado a 2 ao cubo. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso também são desdobramentos possíveis desse princípio da identidade, né? Tudo é igual a si mesmo. Tá bom? E aí vamos a algumas questões. Lembra que eu falei, eu tenho pouco conteúdo em cada slide e muitas questões, né? De resolução de questões bem grande, tá bom? E nesse momento, é importante também observar que eu coloquei algumas questões que não são da banca. Em todas as aulas tem questões que são da banca, mas nessa fase inicial tem algumas questões que não são da banca, porque são interessantes, tratam de conceitos importantes para nós compreendermos o que vem mais adiante, tá bom? Então, você não encontra muitas questões dessa fase inicial que nós vimos agora, o que é uma proposição lógica, quais são os princípios, né, da lógica, os três princípios, alguma questão tratando sobre eles. Você encontra, mas são poucas. Então, nessa fase inicial, eu coloquei também questões que não são da banca, porque é importante a gente praticar isso aí. Beleza? Então, primeira questão em lógica, pelo princípio do terceiro excluído, essa questão ela trata desse princípio do terceiro excluído, ó, voltando aqui para vocês. O princípio do terceiro excluído fala o seguinte: uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não se admitindo outra possibilidade. O que é que eles fazem nas alternativas, com muita frequência? Ou eles mencionam um princípio, mas falam algo incorreto em relação àquele princípio, ou eles falam algo correto, mas em referente a um outro princípio. Então você tem que observar se está falando algo correto e também se está tratando do princípio que foi mencionado lá no enunciado. Beleza? É importante vocês verem isso aí. Observem isso. Então, em lógica, pelo princípio do terceiro excluído, uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição falsa pode ser verdadeira. Estava assim mesmo, viu? Parece que foi mal digitado, mas estava assim na prova, viu? Uma proposição falsa pode ser verdadeira, uma proposição falsa pode ser verdadeira. É isso que diz o princípio do terceiro excluído. Ele diz que não há uma terceira possibilidade, além de verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, isso é uma tentativa de mencionar o princípio da não contradição. Beleza? Então, isso aí tá... Essa primeira alternativa está fora. Ela não se refere ao princípio do terceiro excluído. Ela se refere ao princípio da não contradição. Não é isso que procuramos. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Também se refere de forma incorreta, né, ao princípio da não contradição. Algo verdadeiro não pode ser falso. Algo falso não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Tá bom? Então, procuramos algo que trata do princípio do terceiro excluído.
Isso também não trata do princípio do terceiro excluído. Está fora. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, isso aqui está correto e se refere também ao princípio que eu procuro, ao princípio do terceiro excluído. Beleza? Então, como já foi dito aí, quem foi que disse? Deixa eu ver. Valtécia, né? Letra C. E as outras? Uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Isso é o princípio da identidade, lembra? O verdadeiro é verdadeiro, o falso é falso. Parece óbvio, mas é um princípio importante e que ajuda a garantir, né, que a lógica não produza conclusões incoerentes, contraditórias, inválidas, tá bom? Então, uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Isso está correto, mas se refere a um outro princípio. Então, não é o que eu procuro para responder essa questão. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso também está correto, mas se refere ao princípio da não contradição. Beleza? Então, é por isso que a letra C é a alternativa que eu procuro. Deu para entender essa questão? Com alguma dúvida aí nesse ponto? Ouço o som dos grilos. Ouço o som do silêncio. Vou Tudo continuar, tá certo? Vou continuar, tá bom? deu para entender direitinho, tudo certo. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo esse princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Beleza, tudo isso está correto, né? Para contextualizar o que seria o princípio da não contradição. Assim sendo, o princípio da não contradição, qual é a afirmativa correta aqui? Essa questão eu coloquei para complementar o conteúdo que eu já apresentei. Vejam que foi um slide bem simples, né? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então eu coloquei de propósito, eu sei que vocês não viram isso, não falei isso para vocês, porque eu deixei para falar agora, nesse momento, da resolução. Então o que acontece? O princípio da não contradição ele fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade de descrições. Vamos trocar descrições por afirmações no nosso contexto, tá bom? Seria melhor, para vocês entenderem. Então, ele fornece pouco auxílio lógico. O problema aqui é o pouco auxílio lógico. É justamente o contrário. Esses princípios são fundamentais para nós pegarmos, né, algumas proposições iniciais, algumas verdades iniciais, informações iniciais, usarmos as regras da lógica e chegarmos a conclusões. Tá bom? E esse princípio ele é fundamental demais para garantir que eu não tenha contradições nesse processo. Então, ele não fornece pouco auxílio, ele fornece muito auxílio lógico para investigar a legitimidade de afirmações, né, de argumentos, tá bom? De conclusões, por exemplo. Permite conciliar descrições contraditórias, olha só, conciliar contradições e relativizar as coisas, certo? Não permite isso. Ele não permite que eu concilie afirmações, proposições contraditórias, muito pelo contrário, né? Eu vou descartar possibilidades de contradição, justamente por esse princípio. Tá bom? Então, está errado em dizer que eu vou relativizar as coisas, certo? E vou conciliar contradições, né? Vou relativizar essas contradições, vou torná-las de menor importância e fazer as conclusões que eu quero. Não é bem isso, tá bom? Então, esse princípio, ele garante que, de fato, eu chegue a conclusões firmes, né? Válidas, robustas.
sobre as coisas. Ele exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas. Problema aqui, ó. Propriedades lógicas inapropriadas. É justamente o contrário. Ele fornece propriedades extremamente apropriadas para você produzir inferências válidas, ou seja, para você chegar em conclusões. Resumindo para vocês que estão iniciando agora. Tá bom? Coloquei essa questão justamente para a gente expandir um pouco mais sobre esses conceitos. As alternativas das questões ajudam a fazer isso, tá bom? Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições? Aí sim, tá bom? Oferece um suporte lógico para realizar inferências, né? Inferência são aqueles processos, né, procedimentos que eu sigo, né, aquelas regrinhas, para partir de um certo ponto inicial e chegar no ponto final, né, chegar numa conclusão realmente válida, tá bom? Então, ele oferece um suporte lógico para essas inferências, né, para esses procedimentos lógicos. E a última, propicia a produção de argumentos inválidos, mutuamente contraditórios, ó, inválidos, certo? Então, tudo isso aí não está de acordo com o princípio da não contradição. A resposta aqui, ó, letra D. E com essa questão, eu consegui expandir um pouco mais do que seria esse princípio da não contradição. Certo? Ficou alguma dúvida aí nesse ponto? Ninguém falar, eu vou passar. Seguinte. Considere as seguintes sentenças. Então, nessa questão, eu tenho que avaliar se cada uma dessas frases, se elas são uma proposição lógica ou não. Lembra que nós já vimos antes? Olha o slide. Se é interrogativa, exclamativa, imperativa, se é vaga, né? Tem um sentido incompleto, então não é uma proposição lógica. Beleza? Então eu vou avaliar cada uma delas. Ó. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Recebe, né? Olha o verbo. Isso é uma proposição lógica? Sim, isso é uma proposição lógica, uma afirmação. O verbo tem o seu sentido totalmente completo aí, tá bom? A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Isso é uma afirmação que eu posso tomar como uma proposição lógica, como uma afirmação lógica, uma declaração lógica. Beleza? Então, isso aqui está correto. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Eu até já falei essa e vou perguntar para vocês. Essa segunda é uma proposição lógica? Embora Alguém? falsa, ela é uma proposição, né? Isso. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, nesses conceitos aqui, você vai tomar cuidado de não confundir o valor de uma proposição, se é verdadeiro ou falso, com a definição de proposição lógica. Tá bom? E segundo, que você vai tomar cuidado com aquilo que eu falei no início. Eu acho que só Camila, não sei se Valtessa já estava nessa hora, mas eu falei no início para você tomar cuidado com aquela tentativa de conciliar as alternativas, as respostas das coisas, com o que você já conhece da realidade, com a sua visão de mundo, com o senso comum, certo? Com o que você sabe sobre as coisas. Cuidado com isso, porque isso é muito explorado nas provas de raciocínio lógico. Eles colocam certas coisas que são contrárias ao que as pessoas esperam, e aí elas confundem, tá bom? Então a gente sabe, pelo nosso conhecimento de mundo, que essa segunda ela é falsa, tá bom? Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. A gente sabe que Dilma Rousseff foi eleita em 2010, certo? Primeira presidente ou presidenta do Brasil.
Mas isso deixa de ser uma proposição lógica por causa disso? Não. É sim uma proposição lógica. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018, isso é sim uma proposição lógica. Eu sei que é falsa, mas o simples fato de eu saber que é falsa já me indica que ela é uma proposição lógica. Porque se não fosse proposição lógica, nem isso eu poderia definir, se é verdadeiro ou se é falso. Tá bom? Então, cuidado para não confundir os conceitos. Uma coisa é ser ou não ser proposição lógica. Uma coisa é a definição do que é uma proposição lógica. Uma outra coisa é o valor dessa proposição, se é verdadeiro ou se é falso. Ser falso não garante que não seja uma proposição lógica, tá bom? Muito pelo contrário, né? Se é falso, tenho certeza que é falso, então isso já é um indicativo de que é uma proposição. Cuidado, tá bom? Então a segunda também é uma proposição lógica. Olha a pergunta aqui, ó. Nós já vimos que uma sentença interrogativa não é uma proposição lógica. Então, essa terceira não pode ser uma proposição lógica. Certo? Não é uma proposição lógica. Veja, não confunda aqui o V e F que eu estou colocando no início, viu? Eu não estou colocando o valor da proposição lógica, não. Estou colocando se ela é ou não proposição lógica, viu? Não confunda essas coisas aí. Tá bom? Então, qual é a resposta? Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Certo? Apenas 1 e 2 são proposições. Ficou dúvida aí? Nesse ponto é importante diferenciar. Essa aula de agora é para a gente saber o que é uma proposição lógica, o que não é uma proposição lógica, saber diferenciar, conhecer um pouquinho sobre os princípios da lógica, né? E veja que esses princípios, eles também são importantes para nós definirmos, né? Para nós entendermos se algo é uma proposição lógica. Porque se você sabe dos princípios, você vai conseguir avaliar melhor se uma frase, se uma afirmação é ou não uma proposição lógica. Por quê? Lembra daquele fato de ter sentido vago não ser proposição lógica, uma afirmação que ela é incompleta em sentido, ela não é uma afirmação lógica, certo? Por quê? Se ela tem várias possibilidades, então eu não consigo respeitar os princípios. O princípio do terceiro excluído, que fala que só podem ter duas possibilidades, o princípio da não contradição, que fala que essas duas possibilidades, verdadeiro ou falso, não podem ocorrer ao mesmo tempo, tá bom? E nem tampouco o princípio da identidade. O fato de uma frase ser vaga, ser incompleta em sentido, faz com que eu acabe ferindo esses princípios. Então, conhecer esses princípios ajudam a saber se algo é ou não uma proposição lógica. Para ser uma proposição lógica, tem que ser uma afirmação, certo? Ela ela tem uma única tese, ela tem o seu verbo lá bonitinho, esse verbo tem o seu sentido completo na frase, certo? Essa afirmação, ela é completa, tão completa que ela me faz respeitar aqueles princípios e, portanto, eu posso definir se ela é verdadeira ou falsa. Beleza? Então, quando vocês forem também pensar se algo é verdadeiro, se algo é proposição lógica ou não, desculpem, então pense também nesses três princípios. Beleza? Tá bom, Val. Tô vendo, né? Conseguindo acompanhar bem e entendendo a lógica. Se quiserem, podem escrever, tá bom? A qualquer momento também, que eu estou acompanhando aqui o chat. Seguindo. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Beleza. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Façam silêncio. Façam silêncio. Uma sentença imperativa, uma ordem, não é uma proposição lógica. Que cansaço. Olha aqui, ó. Uma sentença exclamativa não é uma proposição lógica. Olha aqui também a interrogação. Não é uma proposição lógica.
Essa marcação que eu faço do lado é para indicar que eu estou descartando essa alternativa, viu? Um belo exemplo de vida. Vocês conseguem perceber que essa D, ela não tem um sentido completo? Um belo exemplo de vida. O que é um belo exemplo de vida? Está faltando um sujeito aí, certo? Por exemplo. Então, nós temos que essa D, ela também não pode ser uma proposição lógica. Ela está com um sentido vago e incompleto. Um belo exemplo de vida. Está faltando alguma coisa nessa frase, para que eu possa usá-la, de fato, como uma proposição lógica. Do modo como está, eu não posso usar. Tá bom? Lembre do que eu falei antes, né? Um exemplo, né? Patrick é professor. Isso é uma proposição lógica. Se eu retirar a palavra professor, Patrick é, se tornou incompleto, vago, eu não consigo mais tratar dessa declaração como uma proposição lógica. Beleza? É importante observar isso, porque essa questão de sentido vago também pega muitas pessoas. Então, ainda é cedo, ó, tem um verbo aqui bonitinho, ainda é cedo, é uma proposição lógica. Eu posso utilizar. É uma afirmação, uma declaração, ainda é cedo, tem o seu sentido completo. Se eu atribuir-lhe um valor que pode ser verdadeiro ou falso, eu não vou ferir aqueles 3 princípios da lógica. Ok? Qualquer dúvida é só falar. Ficou com alguma dúvida na questão anterior? Posso continuar? E vejam que eu já cheguei nas questões da banca, né? Questões da IBFC. Certo? Vocês que são da área assistencial, né? Vocês vão fazer 10 questões de raciocínio lógico. No concurso anterior foram 5. Dessa vez, são 10 questões de raciocínio lógico. Então, quem é da área assistencial vai fazer 10, e quem é da área administrativa vai fazer 5 questões, porque no caso da área administrativa também tem questões de informática. 5 questões de informática. No grupo, eu acho que tenho só a Sheila, né, que eu acho que ela não entrou, que ela vai fazer para técnico de segurança do trabalho. Mas a maioria vai fazer 10 questões. Certo? Seguindo. Dentre as alternativas abaixo, a única que expressa o conceito de proposição lógica, qual é? Qual será? A sentença imperativa já começou errado. Não precisava nem olhar o restante. Certo? A sentença declarativa, na qual podemos atribuir um valor lógico que é verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa. Beleza, né? Uma sentença exclamativa, da qual podemos ou não associar valor lógico, dependendo da afirmação dada. Uma sentença matemática aberta, da qual podemos atribuir juízo de valor, se a afirmação for correta. Então, qual dessas alternativas, né? Nós já vimos, pela definição, que uma proposição lógica é uma sentença declarativa na qual podemos atribuir um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa, beleza. Tá bom? Uma sentença exclamativa, e aqui, ó, sentença matemática aberta. Eita, que esse traço ficou bem. Então, o que acontece? Ele colocou informações verdadeiras, mas que não expressam o que é uma proposição lógica. Tá bom? Olha só, uma sentença imperativa da qual não podemos atribuir juízo de valor. Realmente, uma sentença imperativa eu não posso atribuir um juízo de valor
nesse contexto, que pode ser verdadeiro ou falso. Não posso fazer isso, porque não é uma proposição lógica. Então, ele falou algo até bonitinho, correto, mas que não é esse o conceito de proposição lógica. O conceito está na letra B. É uma sentença necessariamente declarativa, e essa sentença declarativa, ela precisa ter o seu conteúdo, né, o seu sentido completo, a ponto de eu ser capaz de atribuir um valor lógico a ela, que pode ser verdadeiro ou falso, e sem ferir aqueles três princípios, né? Naturalmente, se ela é uma proposição lógica, ela não vai ferir os princípios da lógica, tá bom? Então, o conceito exato de proposição lógica só aparece na letra B. Ele colocou algo bonitinho, correto, uma sentença imperativa, que eu não posso atribuir juízo de valor. Mas se eu não posso atribuir juízo de valor, verdadeiro ou falso, então não é uma proposição lógica. Na C, ele colocou sentença exclamativa, da qual podemos ou não associar valor lógico. Opa, não pode. Se é exclamativa, não pode. Tá bom? Então, eu não posso associar um valor lógico a uma sentença exclamativa. Sentença matemática aberta. O que é isso? Uma sentença matemática aberta, se eu escrever para vocês, ó, 2 é menor que 3. Isso está correto? 2 é menor que 3? Beleza. 2 é menor que 3. E se eu escrever assim, ó, essa primeira eu sei que é verdadeira, mas se eu escrever assim, eita, colocou o X, aí já dá gatilho em muita gente, né? Se eu escrever assim, X é menor que 3, como é que eu sei? Eu não sei. Só no momento em que eu trocasse o X por algum valor específico é que eu poderia atribuir um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Mas na forma assim de variável, eu não posso. E é isso que é uma sentença matemática aberta. Tá bom? X menor que 3 é uma sentença matemática aberta. Isso não é uma proposição lógica dentro da lógica proposicional, essa lógica que nós estamos vendo, que é a lógica que cai em concursos. Lembra que eu falei lá, no início dos conceitos, né? Existem outras lógicas, digamos assim, outros conjuntos, né? De notação, de forma de representar as informações e regras para você processar essas informações, que não são a lógica proposicional. A lógica proposicional é um desses conjuntos dentro da lógica. Beleza? Então, dentro da lógica de proposições, a lógica proposicional, que é essa vertente da lógica que cai nos concursos, uma sentença matemática aberta não é uma proposição lógica. Beleza? Essa questão é bem antiga, mas eu coloquei também porque ela traz conceitos importantes, né? Por exemplo, esse da sentença matemática aberta. Se aparecer isso para vocês, vocês saberão. Então, sentença declarativa, na qual podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa. Esse negativo ou afirmativo nós vamos ver mais para frente, né? Que uma declaração ela pode ter a partícula não, né? O modificador lógico não, e pode não ter. Tá bom? E vamos, inclusive, aprender a fazer a negação de proposições, de diversos tipos. Certo? Ficou alguma dúvida aí nessa questão? Não. Então, cuidado porque ele falou coisas até bonitinhas, né? Fazem algum sentido, mas a definição é essa, a letra B. Essa é a definição de proposição lógica. Essa questão. Analise as sentenças a seguir. Então, já vou com vocês, ó, me dirigindo aqui no final, marcando para vocês. Essas duas aqui eu já sei que não são proposições lógicas. Uma é exclamativa e a outra é interrogativa. Essa quarta também, ó, estude
Então, uma sentença imperativa, uma ordem, né? Está mandando você fazer alguma coisa, isso também não é uma proposição lógica. Estude sempre para ampliar os conhecimentos. Isso é verdadeiro ou falso? Não tem que discutir se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Isso não é uma proposição lógica. Simples assim. Beleza? Então, eu tenho aqui Marie Curie, né? Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Beleza. Está correto. Então, a sentença... vamos ver, né? Olha só, um detalhe importante. Que é algo incorreto. Tá bom? Então, vou procurar a alternativa que está incorreta. A sentença 1 trata de uma proposição lógica. Beleza. Correto. A sentença 1 é a única proposição lógica que eu tenho aí nessa lista. Como eu quero algo incorreto, então vou descartar essa alternativa. Beleza? Essas marcações que eu faço, é interessante que vocês também aprendam a fazer, quem não faz, né? Nas provas, nos concursos, porque vocês têm pouco tempo para responder. Então, é interessante que você observe nas questões as partes quentes, né, as partes importantes, também nas alternativas. Você marcou lá, ali uma parte importante que define se ela está correta ou está errada, então você vai já marcar como verdadeira, né, como a alternativa certa, ou vai descartar, que isso ajuda você a ganhar tempo, tá bom? Então, a sentença 1 trata de uma proposição, beleza, mas eu quero a incorreta. As sentenças 2, 3 e 4 não possuem valor lógico atribuível. Ou seja, não são proposição lógica. As sentenças 2, 3 e 4 não são proposições lógicas. Está correto. Como eu quero a incorreta, vou descartar. A sentença 2 não é uma proposição. Beleza. Também está correto. Então, vou descartar porque eu quero a incorreta. A sentença 3 é uma sentença interrogativa. A 3 é uma sentença interrogativa? Beleza. Mas eu quero o que está errado aqui. Certo? A sentença 4 é uma proposição. Opa, a sentença 4 não é uma proposição lógica. Como me pede a alternativa incorreta, então eu vou marcar isso aqui. Essa é a resposta certa. Tá bom? Então, letra E é a resposta que eu procuro. Beleza? Ficou claro nessa questão? Aí tem um detalhe importante. Veja que eu já vou marcando ali a exclamação ou a interrogação, né? Mas cuidado, vai que eu tenho uma frase dessa forma, né? Se eu fosse elaborar uma questão, eu iria fazer isso com as pessoas, na maldade. Tá certo? Então vai que eu coloco lá, Patrick disse, aí entre aspas eu coloque uma pergunta, né? Patrick falou isso, né? Aí entre aspas eu coloque lá uma sentença com uma exclamação ou com uma interrogação. Então, desse modo, como eu estou dizendo, então a frase toda seria uma afirmação lógica válida, mesmo tendo uma interrogação ou uma exclamação. Entendeu? Então, cuidado com isso. Eu estou vendo que de fato é uma pergunta, ou que de fato é uma sentença exclamativa, ou que de fato é uma sentença imperativa, né? Estou avaliando a frase inteira. Tá bom? Então, se você colocar dentro de uma afirmação, e colocar lá entre aspas, e colocar um trechinho que tem uma interrogação, uma exclamação, ainda pode ser uma afirmação lógica válida, viu? Cuidado com esse detalhe. Seguindo. E como eu disse, né? Nós vimos até o momento proposições simples. Posições simples, elas propõem, né? Quando você vê a palavra proposição, você lembra de propor. Está propondo alguma coisa que pode ser verdade ou não. Então, a proposição simples, ela propõe uma única coisa, uma única tese. Ela, inclusive, tem um único verbo, né? Tem o seu verbo lá, ou uma locução verbal, pode ser também. Mas cada proposição tem o seu verbo e faz uma única afirmação sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre algo. Então, aqui eu coloquei exemplos de proposições simples e proposições compostas.
Lembra que eu falei para vocês dos conectivos lógicos? Lembra que são o I, o OU, né? O SI, vou colocar só assim, viu? O SI, né? SI, então. O SI, somente SI. Vou colocar assim, abreviado. Essa abreviação não é padrão, viu? Estou colocando aqui só para agilizar as coisas na nossa aula, viu? Não existe essa abreviação, não. Então, o que acontece? Patrick e Francine são professores. O fato de eu ter esse I aqui não significa que essa afirmação é uma proposição composta. Esse I, esse E, não está funcionando como conectivo lógico. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é um sujeito composto. Patrick e Francine. Veja que eu tenho apenas um único verbo, tá bom? São professores da FCR. Então, eu tenho uma afirmação só sobre dois sujeitos. Veja o que eu disse aqui na primeira frase. Eu proponho uma única tese. Ou seja, tem uma única afirmação lógica sendo feita. Tem um único verbo e uma única afirmação lógica sendo feita. Então, cuidado para não confundir isso, porque também é possível que você confunda, né? Às vezes aparece o I, ou até mesmo o OU, e eles não funcionam como conectivos lógicos. Tá certo? Aqui eu coloquei, ó, Camila ou Vanessa, foi de propósito, viu? Camila e Vanessa. Fiz uma edição, eu costumo fazer isso, quem me conhece sabe que eu faço isso nas aulas, que as pessoas vão ficar com a visão presa ali, tá certo? Tá falando delas. Então, Camila ou Vanessa vão passar no concurso da EBC em 2023. Olha só. Amém, né? Mas veja que eu tenho aqui um único verbo, eu estou fazendo uma única afirmação. Tá bom? Então, essas duas primeiras frases aí são proposições simples, continuam sendo proposições simples, não são compostas. Elas são compostas quando, de fato, eu tenho um conectivo lógico, né? Aquela palavrinha funcionando como um conectivo lógico. Veja que eu tenho aqui, ó, um verbo aqui, certo? Tem um verbo aqui, ou seja, eu estou falando uma coisa sobre Patrick e uma outra coisa sobre Francine. São duas afirmações conectadas pelo conectivo lógico e, tá bom? Então, se fosse uma questão pedindo para contar, aqui eu tenho a primeira proposição é Patrick é professor de matemática, o conectivo lógico. A segunda proposição é Francine é professora de enfermagem. Então, eu tenho duas proposições lógicas conectadas pelo conectivo e. Beleza? Maria será a primeira colocada e João será o segundo colocado. Veja que eu coloquei aqui o mesmo verbo, né, nos exemplos, mas não é obrigatório também que seja o mesmo verbo sempre. Inclusive, isso foi uma pergunta já em uma das minhas aulas. Uma aluna perguntou se sempre será o mesmo verbo, né? Não, pode ser outras afirmações completamente diferentes. Eu facilitei a vida de vocês aí, nesse caso, tá bom? Eu queria que a gente se concentrasse, que eu tenho uma afirmação, um conectivo e uma outra afirmação. Tá bom? Então, essa é a diferença entre proposições lógicas compostas, elas são conectadas pelos conectivos lógicos, são mais de uma, né? E elas são conectadas por esses conectivos lógicos, que nós vamos estudar em mais detalhes mais adiante. Beleza? Então, aqui a gente já pode definir, né, já pode entender o que é uma proposição simples, era o que nós estávamos vendo até então, e diferenciar de uma proposição composta. Mesmo que eu não tenha detalhado para vocês tudo que se refere a cada um desses conectivos lógicos, mas nesse ponto já dá para você conseguir diferenciar. Tem mais de uma proposição lógica, tem um conectivo lógico, né? Cada proposição tem ali o seu verbo, entendeu? Está fazendo a sua afirmação distinta. Então, eu tenho uma proposição composta. Beleza? Dúvidas nesse ponto? Eu acho que aqui já vem mais questões.
Seguindo. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. Veja que é uma questão da banca CESP, né? E muitas vezes ela pede para você falar se algo está certo ou errado. Então, por isso que não tem alternativas aí, A, B, C, D. Essa sentença aí, é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos seus dirigentes? Isso é uma proposição lógica? Vou aguardar vocês responderem. Isso é uma proposição lógica? Não. Olha a definição, né? Então, olha para cá. Certo? Então, seguindo o padrão da banca, né, que eles pedem para falar se é certo ou errado, eu vou dizer que isso aqui está errado. Beleza? Isso não é uma proposição lógica. É uma pergunta. Uma sentença interrogativa. Não é proposição lógica. E não preciso ficar discutindo, porque algumas questões ainda acrescentam isso, né? Pede para você falar se é verdadeiro ou falso. Se não é proposição lógica, não tem que ficar discutindo se é verdadeiro ou falso. Beleza? Próxima questão. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Esse um e somente um é uma combinação dos dois princípios, né? O princípio do terceiro excluído, que fala que só tem duas possibilidades, né? Verdadeiro ou falso, e o da não contradição, que fala que esse verdadeiro ou falso não podem ser simultâneos, né? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se não é lógico, quando se pede para falar se é falso e verdadeiro em caso de discursiva, fazemos o quê? Primeiramente, na área de vocês, eu desconheço uma situação em que vocês vão se deparar com questão discursiva de lógica, entendeu? Isso aí vocês vai aparecer para quem é da computação, da área da TI, para quem é da matemática, filosofia, direito, né? Advogado estuda isso para saber fazer argumentações, entendeu? Então, na área da nutrição, por exemplo, na área assistencial, vocês não vão se deparar com esse tipo de questão lógica discursiva, não. Tá bom? Mas mesmo que tivesse, como é que você iria responder? Exatamente o que eu falei. Você vai se deter aos conceitos, né? A definição do que é uma proposição lógica, e você vai afirmar o que eu acabei de falar, né? Se não é uma proposição lógica, né? Você colocando ali os conceitos em pauta para provar que aquilo não é uma proposição lógica. Se não é uma proposição lógica, não tem que você discutir se é verdadeiro ou falso, porque atribuir um valor verdadeiro ou falso para uma proposição dessa, não é uma proposição lógica aceitável, iria ter um valor indefinido, um valor lógico indefinido, ou um valor lógico que iria ferir os princípios da lógica, aqueles três princípios, tá bom? Você teria que argumentar nesse sentido aí. Deu para responder? Tá certo. Boa pergunta, viu, Vanessa? Mas, felizmente, para vocês não vai aparecer lógica de forma discursiva. Felizmente. Mas a ideia seria essa. Provar que não é proposição lógica, e que se não é proposição lógica, não posso atribuir um valor verdadeiro ou falso, sem ferir os princípios lógicos, né? Ou de forma definida, porque também há essa possibilidade, né? Eu simplesmente não sei definir se é verdadeiro ou falso. Não há como definir. Lembra da sentença matemática aberta? Não sei. X é maior que 3? Não sei quem é X. E aí? Tá bom? Então é só mencionar isso que você responde, se fosse o caso. Então, continuando. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso.
Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. A sentença declarativa "choveu no dia do jogo de basquete" é falsa? Olha para cá. Isso não é uma proposição lógica, tá bom? Ele falou aqui, sentença declarativa, mas isso nem é declarativa, isso é interrogativa. Se é interrogativa, não é uma proposição lógica, e, consequentemente, eu não posso definir se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Então, isso aqui está fora. Não vou nem marcar ali falso, porque não cabe, né? Já marquei aqui a interrogação, está fora. A sentença é exclamativa. Falou que é exclamativa, já está fora. Certo? Não precisa nem olhar o resto. Não vou nem ler o que é que está dizendo. Tá bom? Claro que é bom ler, viu, gente? Porque eles podem realmente trabalhar os conceitos de modo a enganar você, né? Então, eu estou apenas apresentando um método que pode fazer com que você ganhe tempo na resolução das questões. Tá bom? E para ir direto ao ponto. Por que que não é e por que que é? É uma forma didática de trabalhar esse conteúdo. Beleza? Mas no dia da prova vocês têm que ler com atenção, claro. A sentença declarativa, beleza, declarativa, Brasil é um Estado soberano, é verdadeiro. Então eu tenho que verificar se isso é uma proposição, certo? Brasil é um Estado soberano. É uma afirmação completa em sentido que eu faço sobre o Brasil. Tá bom? Isso é sim uma proposição lógica. Olha o verbo, Brasil é um Estado soberano. Está completo e eu posso realmente definir se é verdadeiro ou falso. E pelo que eu sei da realidade dos fatos, nesse caso sim eu tenho que avaliar de acordo com o que eu sei da realidade, eu sei que isso é verdadeiro, está correto também, tá bom? Então é uma sentença declarativa, isso é de fato uma proposição, uma sentença declarativa e é verdadeira. Então isso aqui já é a resposta certa. E as outras, ó, a sentença é exclamativa, acabou, não tenho que verificar se é falso ou verdadeiro. É exclamativo, está fora. A sentença interrogativa está fora também, tá bom? Então tem que ser uma declaração, e essa declaração tem que ser completa em sentido. Senão não dá para julgar, avaliar se é verdadeiro ou falso. Certo? Ficou claro essa questão? Altécio, né, falou a resposta. Se um perito criminal... Opa, anunciado é antes, né? Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Então, vou avaliar essas alternativas e procurar qual delas é uma proposição lógica. Qual delas é, e as outras provavelmente não são. Então, olha aqui, ó. Interrogação, exclamação, na mesma frase, né? No mesmo. Isso aqui não é uma proposição lógica. Beleza? Por quê? Pela definição, né? Se é uma sentença interrogativa ou exclamativa, né? E tem as duas ao mesmo tempo aí. Então, não é uma proposição lógica. Essa frase inteira aí não é uma proposição lógica. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais do crime. É uma afirmação completa em sentido, isso é uma proposição lógica. Beleza? Então, letra B é o que eu procuro. O perito criminal, olha aqui, ó. Olha aqui a interrogação. Certo? Então, essa daqui é uma sentença exclamativa, aqui é uma sentença interrogativa. Não são, estão fora. Instruções especiais para perito criminal. Por que que essa última não é? Quem é que me diz? Instruções especiais para perito criminal. Pode falar, Camila. Porque é como se fosse vago, né? Assim, Isso. não faz um sentido. Isso pode até ser um título de um cartaz, né? Instruções especiais para perito criminal. De algum documento, mas como afirmação lógica não tem valor algum, tá bom? Isso aí
não tem um sentido completo, tem um sentido vago. Isso não é uma proposição lógica. Eu tenho que fazer uma afirmação clara, direta sobre as coisas. Mesmo que essa afirmação contenha o modificador lógico, não. Patrick não é professor, mas isso é uma proposição lógica. Tá bom? Tá completo. Certo? Ficou claro aí? A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta é qual dessas? Proposição composta. Dessa vez eu quero saber qual delas é simples, qual delas é composta. Bom? Olha só. Um verbo, né? Joaquim está, certo? Dessa vez eu estou marcando os verbos aqui para vocês. Maria gosta de música. Eletrônica, né, no caso. Então, olha só. Antônio passou no teste. Olha aqui o conectivo lógico aparecendo. Então, a única que é uma proposição composta, pelo que nós já vimos, é a letra E. Todas as outras são proposições simples. São proposições, realmente. Dessa vez ele não colocou nenhuma que não seja uma proposição lógica, mas são proposições simples. A única que é composta é a última. Veja que eu estou fazendo uma afirmação sobre Maria. Maria estudou. Beleza, já está completo. O verbo estudou não precisa de mais nada que isso. Então, Maria estudou. É uma afirmação lógica. Antônio passou no teste. Certo? É uma outra afirmação. E elas estão conectadas pelo conectivo E. Ou, e é engraçado, né? Maria estudou, mas quem passou foi Antônio. Próxima questão. A sentença. No livro dos heróis da pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Inclusive tem um museu, né, do Ceará chamado Dragão do Mar. E aí, isso é uma proposição simples, composta, não é uma proposição lógica? Qual das três opções? No livro dos heróis da pátria, olha o verbo, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, certo? O dragão do mar está simplesmente especificando melhor, complementando a ideia de quem seria Francisco José do Nascimento, né? Por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará, certo? Então, observe que eu estou afirmando uma única coisa. Lembra que eu falei, né? A proposição simples, ela tem uma única tese, né? Ela está dizendo uma única coisa, tá bom? E a proposição composta está dizendo mais de uma coisa. Pode ser sobre a mesma pessoa, pode ser sobre outra pessoa, mas veja que eu estou fazendo uma única afirmação sobre Francisco José do Nascimento, né? Aliás, uma única afirmação sobre o livro dos heróis da pátria. Olha só. Então, eu estou afirmando que nesse livro tem o nome de Francisco José do Nascimento. Perceba que, inclusive, se eu tirasse essa parte aqui, ó, por sua atuação, entendeu? Se eu tirasse o dragão do mar, se eu tirasse daqui para frente, continuaria sendo uma proposição lógica completa. Se eu disser, no livro dos heróis da pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento. Se eu fosse até aí, estava completo. Entendeu? Se eu dissesse, no livro dos heróis da pátria, consta, estava incompleto, não seria uma proposição lógica. Se eu dissesse, no livro dos heróis da pátria, também não seria uma proposição lógica, estaria incompleto. Do modo como está, eu estou fazendo uma única afirmação sobre esse livro, dizendo que tem
o nome dessa pessoa, e todo o resto é para complementar o que foi dito. Não é uma nova afirmação sobre o livro ou sobre Francisco José do Nascimento. São complementos. É uma afirmação só que está sendo feita. Vocês conseguem perceber isso? Então, isso aí é uma proposição simples, não é composta. Inclusive, você vai observar que você não tem conectivos lógicos, você tem apenas um único verbo que está articulando essa declaração, tá bom? Poderia, inclusive, aparecer mais verbos aí, se eu colocasse uma vírgula ali no final e fizesse alguma afirmação sobre José do Nascimento usando um verbo, entendeu? Ainda assim, a frase inteira, né, o texto inteiro, está fazendo uma única afirmação sobre esse livro, que nesse livro tem o nome dessa pessoa e todo o resto está complementando quem é essa pessoa. Não está fazendo uma nova afirmação sobre o livro. Beleza? Então é importante observar e julgar direitinho isso aí. Isso é uma proposição simples. Então, no padrão, né, da banca CESP, a resposta seria você dizer que isso aí está correto, né? Está certo. Geralmente eles pedem para dizer certo ou errado. Beleza? Então isso aí está certo. Vou escrever aqui o restinho. Isso é uma proposição simples. Ficou dúvida nessa questão? Essa questão pode gerar dúvidas nas pessoas. Todo mundo entendeu o que é uma proposição simples? Alguém acha que é composta? Posso continuar? Então vou continuar. Então veja que foi uma única afirmação feita sobre o livro. Apesar de ter uma afirmação bem longa, com trechos ali entre vírgulas, né? Tudo está complementando essa única afirmação que foi feita. Questão da banca. Proposições são sentenças declarativas e podem ser expressas por palavras ou símbolos. Nesse sentido, leia as sentenças a seguir. Primeiro, o auxiliar administrativo controla a entrada e saída de documentos. Isso é uma proposição lógica, isso é uma afirmação, está sendo feita uma declaração aí nessa frase. Auxiliar administrativo, vou até marcar aqui o verbo, né, para vocês. Isso é uma proposição lógica, sim, certo? Não é imperativa, não é interrogativa, não é exclamativa, é uma declaração que está sendo feita e ela é completa em sentido. Então, isso aqui é uma proposição lógica. O auxiliar de almoxarifado controla os estoques e o auxiliar de compras controla os pedidos. Então, eu tenho aqui um conectivo lógico, circular o bichinho. O auxiliar de almoxarifado controla, o auxiliar de compras também controla, né? Controlam coisas distintas, né? Mas aqui eu tenho uma proposição lógica simples antes do i, e depois do i eu tenho uma proposição lógica simples também. O auxiliar de compras controla os pedidos. O auxiliar de almoxarifado controla os estoques e, conectivo lógico, né? O auxiliar de compras controla os pedidos. Beleza? Então, eu tenho uma proposição composta, né? Vou colocar aqui, vou até apagar, porque eu estou vendo nas alternativas que ele quer saber se é simples composta, se é proposição, se não é, né? O que que é? Vou escrever melhor isso aí. Então, eu tenho que aqui é uma proposição simples, né? Que é uma proposição composta. O auxiliar de compras é responsável por lançar notas no sistema. Veja que isso aqui nem é uma proposição lógica, né? Beleza? É uma sentença interrogativa. A proposição 1 é uma proposição simples, beleza. Só que ele pede o que está incorreto. A proposição 1 é uma proposição simples, correto, né?
Então, vou descartar essa porque ele está pedindo que está errado dessas afirmações aí. A proposição 2 é uma proposição composta. A proposição 2 é uma proposição composta. Então, também vou descartar essa alternativa, porque ele quer incorreta. A proposição 3 não é uma proposição. A 3 não é uma proposição lógica, né? Está correto, então também vou descartar essa. A proposição 3 não é uma proposição. E a proposição 3 é uma proposição interrogativa, né? Entendeu? Então, aqui não é uma proposição lógica, isso está correto, eu vou descartar essa. E aqui, no que ele fala de proposição interrogativa, eu entendi, né? Isso aqui deixa margem para anular a questão. Ela não foi anulada, viu? Já verifiquei, eu sei, inclusive, da resposta. Tá bom? Ela não foi anulada, mas eu verifiquei aqui, em tempo real, que tem uma margem aqui para você discutir essa alternativa, tá bom? Então, a proposta 3 é uma proposição interrogativa. Dentro do nosso contexto aqui, isso não é uma proposição lógica, não é uma proposição, tá bom? É uma sentença interrogativa, mas não é uma proposição de acordo com os conceitos que nós estudamos aqui até agora, beleza? Então, isso aqui é o que está incorreto. A partir do momento que ele chamou de proposição, isso não é uma proposição, tá bom? Se ele dissesse, o 3 é uma sentença interrogativa, aí estaria correto. Mas chamou de proposição interrogativa, né? Disse que é uma proposição, disse que é uma proposição interrogativa, nós vimos que isso não existe. Dentro do nosso contexto aqui, isso não existe. Uma interrogação, uma sentença interrogativa não pode ser uma proposição, certo? O ideal seria que ele colocasse aí a expressão completa, proposição lógica, tá bom? E se ele colocou só proposição, beleza, a gente pega pelo contexto que ele quer dizer, mas deixou margem para anulação da questão. E eu sei que ela não foi anulada. Tá bom? Deu para entender essa questão? O porquê que eu marquei a última alternativa? Então vamos lá. Estou vendo que Camila, né, colocou a resposta certa ali. A respeito dos conectivos lógicos, assinale a alternativa incorreta. Eu coloquei essa questão, eu sei que nós ainda não estudamos em detalhes esses conectivos lógicos, mas eu coloquei essa questão até para a gente aprender um pouquinho mais com ela, tá bom? Pode ser que ela apareça futuramente também, em outros momentos, tá bom? Mas eu coloquei essa questão porque é uma das poucas questões que eu encontro, certo? Que dá para a gente trabalhar esses conceitos aí, né? Os conectivos lógicos ao mesmo tempo numa mesma questão. Bom? Proposição: busco paz interior e felicidade. Possui um conectivo lógico. Isso aqui está funcionando como conectivo lógico? Busco paz interior e felicidade. Quem busca? Eu busco, né? De acordo com o verbo. Busco paz interior e felicidade. Esse I não está funcionando como conectivo lógico, tá bom? Observe, inclusive, que tem apenas um verbo aqui, certo? Ele está conectando as duas coisas, mas de outro modo que não é, da forma como nós entendemos no raciocínio lógico, né? Ele está fazendo outro tipo de conexão aí, que é importante para o idioma, para a língua, mas que não funciona como conectivo lógico para a lógica proposicional, beleza? Então, busco paz interior e felicidade. Isso aqui tudinho está simplesmente dizendo o que é que essa pessoa busca, tá bom? Não está fazendo duas afirmações. Esse I foi utilizado para complementar o que está sendo, o que a pessoa busca, beleza? Então, isso não é uma proposição, esse I não funciona como conectivo lógico.
E aqui está pedindo a incorreta, né? Então já poderia marcar. O símbolo, a setinha, não representa um conectivo lógico. Isso é um conectivo lógico. É o conectivo que significa se, então. Nós vamos ver eles de forma textual e também com essa simbologia, tá bom? Tem um símbolo de cada um, nós vamos ver em detalhes. O símbolo, esse que parece um circunflexo, é de fato o I, então está correto. A ou B pode ser lido como eu já falei, né? Esse símbolo que parece um Vzinho, ele é de fato o símbolo do ou, tá bom? Aí nós temos essa questão, ó, possui um conectivo lógico. O símbolo, a setinha, ela representa de fato um conectivo lógico. Então veja que eu tenho duas alternativas que estão incorretas nessa questão, né? Dizer que essa daqui possui um conectivo lógico, esse não está funcionando como conectivo lógico, e dizer que esse símbolo não é um conectivo lógico, ele é sim um conectivo lógico, beleza? Então tem que observar isso aí para a gente entender o porquê que essa questão ela tem esse problema, esse erro. Mas eu coloquei justamente para mostrar para vocês, né, um exemplo de quando esse funciona ou não funciona como conectivo lógico, uma questão com esse exemplo, tá bom? E também para mostrar para vocês, que é algo que eu costumo colocar nas questões, né, geralmente eu marco, essa daqui eu não marquei de propósito, mas às vezes eu coloco questões que foram anuladas, porque elas deixam margem para você realmente questionar se elas estão bem elaboradas ou não, as suas alternativas também, se tem alternativa correta, às vezes tem mais de uma, às vezes não tem nenhuma, tá bom? Tá, só para a gente discutir isso aí, beleza? Então aqui eu tenho dois problemas, né, nessa questão, porque esse I, ele não está funcionando como conectivo lógico, e o símbolo, essa setinha, representa de fato um conectivo lógico, é o se então, tá bom? Então a A e a B estariam incorretas nesse sentido, beleza? Caberia, mas o recurso ele precisa ser bem fundamentado e com as referências, entendeu? Por isso que é normal os alunos, as pessoas procurarem os professores, né, os seus respectivos professores, para elaborar um recurso bem fundamentado. Então, você tem muitas questões com problemas que não foram anuladas, tá bom? Isso é um concurso que foi realizado em 2019, e essa questão não foi anulada, tá bom? Posso seguir aqui, deu para entender os poréns nessa questão? Questão da banca também. Aqui eu tenho para frente algumas questões que são para a gente contar quantas proposições tem, certo? Por isso que a gente vai ter que começar a observar os conectivos e saber separar quem são as proposições simples, beleza? Então, seguindo aqui, ó, se a correspondência foi enviada, eu vou circular, ó, eu sei que o se, na lógica proposicional, é um conectivo lógico. O se, então, certo? Uma pessoa uma vez me perguntou se são dois conectivos lógicos. Se eu tivesse que contar os conectivos, eu vou contar o se e o então? Não. Se então é um conectivo lógico só, que usa duas palavras, duas partículas. Beleza? Eu iria contar só um conectivo. Mas veja, ó, que isso aqui é uma proposição lógica. Eu tenho outro conectivo lógico. Isso aqui é uma outra proposição lógica. Tá bom? Esse o gerente ficou satisfeito é uma outra proposição lógica, beleza? Se e somente se é um outro conectivo lógico, a gente vai estudar mais a fundo depois qual é o significado de cada um deles. A correspondência chegou ao destino é uma outra proposição lógica, o ou é um conectivo lógico e a tarefa foi realizada é mais uma proposição lógica, tá certo?
Eu vou mapear essa mesa digitalizadora de forma a ficar menor, porque eu estou vendo que quando eu consigo mapeá-la no espaço menor da tela, então eu consigo fazer um traço mais retinho. Na próxima eu faço isso. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma proposição lógica, certo? Aqui eu tenho duas proposições lógicas. Aqui eu tenho uma terceira proposição lógica. Aqui eu tenho uma quarta proposição lógica. E aqui eu tenho uma quinta proposição lógica. Tá bom? Então a gente precisa observar, isso cai muito, né? Na IBFC, pelo menos, as provas da IBFC. Pode ser que caia para vocês, quem vai fazer da área assistencial, pelo menos, né? Tem uma probabilidade maior, porque serão mais questões. Então, pode ser que vocês se deparem com esse tipo de questão aí. Temos pessoas aqui que vão fazer para nutrição, né? Para enfermagem, para segurança do trabalho, para várias áreas. Beleza? Deu para entender essa questão? Isso é importante, viu? E as próximas questões também são parecidas. Se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito. Se, somente se, e aí segue. Então, uma coisa são os conectivos lógicos e outra coisa são as proposições. Se eu fosse contar os conectivos, seria esse se seria um, o então dele eu não conto como outro conectivo, não. Seria o se, né? O i, o se, somente se, e o ou. São 4 conectivos lógicos. Se você observar que os conectivos, eles associam as proposições em dupla, né? Então, é só você observar isso que você vai saber que, de fato, você vai ter um número de proposições que é um a mais em relação aos conectivos. Se você tem 4 conectivos lógicos, você vai ter 5 proposições simples, né? Se você tem 5 proposições simples, você vai ter um a menos, né? O número de conectivos lógicos. Tá bom? Um outro detalhe aí, importante, é que essas proposições não se repetiam. Existem questões em que eles repetem uma mesma proposição mais de uma vez, você não vai contar de forma repetida, certo? Eu contei assim como 5 proposições lógicas, porque elas são todas distintas, diferentes, beleza? Mais à frente, quando nós formos estudar um pouquinho sobre tabelas verdades, vai chegar um momento em que eu vou colocar lá um exemplo em que tem proposições que se repetem, para vocês calcularem quantas linhas a tabela verdade terá, tá bom? Então, nesse caso aqui foi simples de contar porque nenhuma delas é igual a outra. Então, são 5 proposições simples que eu tenho nessa proposição composta. Show? Dúvidas aí nesse ponto? 36, vou já dar um intervalozinho, né? Deixa eu só terminar esse ponto aqui para a gente voltar do intervalo com um outro conteúdo. O total de conectivos da proposição composta é a mesma coisa. Uma proposição é... Aliás, dessa vez ele quer os conectivos, né? Conectivos. Então, dessa vez eu vou contar os conectivos. Ó. O se vai contar como 1, tá bom? Esse então é o então desse se, é a dupla desse se. Eu não vou contar como novo conectivo. Esse se somente se vai ser mais um conectivo, né? Beleza? Se somente se vai ser mais um conectivo. Houve provas contundentes e, é um outro conectivo aqui, o órgão comprovou o resultado, ou, mais um conectivo, né? A empresa aceitou sem recorrer. Então, nesse exemplo, eu tenho quantos conectivos lógicos? Não estou perguntando quantas proposições são quantos conectivos são. Tá bom? Então, eu tenho o se somente se, 2, né? 1, 2, 3, 4. Estão vendo mais algum aí? Não, né?
A empresa foi multada, não. Isso aí. Então, quantos conectivos lógicos eu tenho? 4. Beleza? Na proposição composta, se João foi ao mercado, e aí tem uma proposição inteira, né? Veja que muitas vezes isso aí não precisa fazer sentido. As proposições não precisam estar relacionadas umas às outras, né? De modo a fazer algum sentido. O importante é que você se concentre nas regras. O que são conectivos, o que são proposições, o que não é proposição. Beleza? Então, esse se já é um conectivo lógico. João foi ao mercado e comprou um produto, né? Opa, então o i aqui realmente é um conectivo, né? Ele quer saber o número de proposições simples. Então, pagou com desconto, aí vem um novo se. Esse se, aí de fato eu conto. Aliás, é um se, somente se, né? Mas se fosse um novo se, também dava certo, viu? Eu contaria novamente. Pode ter mais de um se numa mesma proposição composta. Então, se somente se o produto estava próximo da validade. Ele quer saber quantas proposições são. Eu marquei aí os conectivos, que é para vocês observarem que eu já afirmei, né? Eu tenho quantos conectivos? Eu tenho se, né? O se, somente se, e tenho o i, né? Lá no começo. Se João foi ao mercado, e é um conectivo, né? Aí tenho esse se, somente se, né? São 3 conectivos. E quantas proposições eu tenho? Olha, Val, você contou os conectivos, né? A pergunta não quer saber os conectivos. Camila também. Tem quantas proposições? João foi ao mercado, comprou um produto. Quem comprou um produto? O João, né? A língua permite que eu oculte o sujeito, nesse caso, sem perda lógica, né? Foi o meu problema. Mas eu sei que de forma explícita a proposição lógica seria: João comprou um produto. Tá bom? Quem pagou com desconto? Mesma pessoa. João pagou com desconto. Isso aqui é uma outra proposição lógica. O produto estava fora da validade. Isso aqui é uma outra proposição lógica. Dessa vez, João não é o sujeito, né? O produto que estava fora da validade. Então, eu tenho uma, né? 2, 3, 4 proposições lógicas. Eu contei os conectivos no início para vocês verem que, nesse caso, quando não há repetições, então, você pega o número de conectivos lógicos e soma 1. Você vai ter o número de proposições. Ou o inverso, né? Você pega o número de proposições lógicas, subtrai 1, você vai ter o número de conectivos. Mas esse macetinho, essa dica só funciona quando você tem proposições que não se repetem. Beleza? Continuamos com esse tipo de exemplo, de casos que não se repetem, então, tá ok. Aí, qual seria a resposta? Eu tenho 4 proposições simples. Camila, foi Camila? Levantou a mão? Pode Eu falar. coloquei 3, foi quando você perguntou sobre os conectivos. Isso, exato. 3 Entendi. conectivos, né? Tá bom. Isso. 3 conectivos, beleza? Então, eu perguntei quantos conectivos tinham, são 3 conectivos. A questão quer saber quantas proposições tem, tá bom? O número de proposições são 4. Então, vamos para o... Vou deixar isso aqui como exercício para vocês, viu? Total de proposições simples na frase, contagem, 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 pronto. Tá bom? Então, vamos para um intervalo, 10 minutinhos, tá certo? A gente beber uma aguinha, vai ao banheiro e a gente volta com a parte de proposições categóricas, proposições universais e particulares. Tá bom? Vou parar aqui a gravação dessa parte